Castanhal. Seja bem-vindo! Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho! Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Deus conosco.
Sempre, sempre eu não vou conter meu amor por ti. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo
Grande é o teu nome, Senhor. Não há outro igual a ti. Tu és digno que toda a terra glorifique o teu nome. E obrigado que um dia vai ser exatamente isso que vai acontecer. Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus, para a glória do Pai. E nós já estamos fazendo isso aqui. Obrigado pelo privilégio que nós temos de entender que o Senhor é digno da nossa adoração. Obrigado por essa pessoa que está nos acompanhando. Eu sei que o Senhor a ama de forma extraordinária e poderosa. Que na continuação deste culto, ela possa ter uma percepção espiritual muito maior, muito mais ampla, muito mais nítida do teu amor, da tua pessoa, da tua bondade, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao culto da Paz Church Online. É muito bom ter você conectado conosco e eu quero te encorajar para você continuar, porque ainda tem muita coisa bacana que vai acontecer aqui. Uma palavra poderosa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto aqui, que é um princípio bíblico muito importante: a grande recompensa. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a inteligência bíblica vai te falar várias vezes que a prosperidade bíblica tem muito a ver com a obediência sobre os princípios bíblicos de finanças. Isso é fato. E o mandamento do dízimo é um daqueles mandamentos que nós chamamos de mandamentos com promessa. Os filhos com certeza já ouviram, né? Que o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Tem os mandamentos com promessa. O dízimo é um desses mandamentos com promessa. Por exemplo, Malaquias 3,10, falando de dízimo, ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, veja que existe uma grande recompensa para os dizimistas. Se você for ver a história do personagem que nós escolhemos aqui para conversar sobre ele, que é Abraão, o cara se tornou riquíssimo. Era um cara cheio da grana. Deus abençoou ele tremendamente. Por isso que aqui está, eu estou te falando de uma grande sacada da prosperidade bíblica. Agora, a prosperidade financeira não deve ser a razão, a motivação principal para eu dizimar, né? Dizimar não é comprar. Eu vou dizimar porque eu quero comprar minha prosperidade. E dizimar não é eu vou dizimar porque eu quero garantir que eu vou prosperar. Essa não deve ser a nossa motivação principal. Eu costumo dizer que dizimar é garantir a sua integridade, é garantir sua honra ao Senhor, é garantir a sua obediência, que é um dos mais poderosos princípios de prosperidade, a obediência. Então, olha aqui comigo, dizimar é garantir o avanço da obra de Deus, é principalmente garantir que a manutenção, o suprimento que o reino de Deus vai
ser implementado com poder, com autoridade, que pessoas vão receber não somente o evangelho, mas uma cesta básica, que missionários vão ser enviados, que prédios vão ser alugados, que barcos vão ser construídos para que o evangelho seja promovido, a expansão da fé aconteça. Agora, eu não faço somente porque existe uma promessa de prosperidade, mas também não é errado aplicar fé, tomar posse da promessa da prosperidade. Nós temos que fazer isso. Agora, eu não faço porque tem uma promessa. Mandamento, eles existem para serem obedecidos. Nem todo mandamento tem uma promessa. Por exemplo, o mandamento não matarás. Qual é a promessa? Não existe. Não existe, não matarás, porque sendo assim, não irás para a cadeia. Não tem uma promessa, né? Você só obedece. Se não existisse promessa no dízimo, nós deveríamos obedecer do mesmo jeito. Então, é muito importante nós entendermos o seguinte: Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o que está escrito no capítulo 15 de Gênesis. Lembra que a história de Abraão começou no 14? A guerra, o despojo, o dízimo que ele dá para Melquisedeque. E no capítulo 15, olha como começa o capítulo 15, depois do 14, obviamente. Diz assim: depois dessas coisas, que coisas? De Abraão dar o seu dízimo para Melquisedeque. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a tua recompensa. Olha que coisa extraordinária que aconteceu aqui neste cenário, né? Deus passa a se manifestar para Abraão depois da atitude de dar o dízimo. Deus passa a profetizar sobre ele: você não é um cara mais medroso, o medo não vai mais te escravizar. E Deus fala para ele: eu vou te proteger, eu sou a tua proteção. E encerra dizendo o seguinte: eu tenho uma grande recompensa para você. Para mim, dízimo está embutido uma das promessas mais extraordinárias, que ele vai derramar a bênção sem medida, que, como diz o texto que eu li, você não vai saber onde colocar, de tão grande que é a bênção. Você não vai ter espaço para colocar tanta coisa. E é isso que eu quero te encorajar. Seja inteligente, meu amigo. Leve a sério o que a palavra de Deus nos instrui sobre esse tema de dinheiro. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta sequência de pensamentos que nós trouxemos aqui. Eu oro por cada pessoa que está podendo ter acesso a essa informação. Traz revelação sobre isso ao coração dele e dela, que eles possam experimentar essa grande recompensa, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu irmão, e entregue a Deus o seu dízimo e a sua oferta.
bem-vindos à Paz Church Castanhal. Que bom receber você e sua família. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o que acontece na sua igreja local. Confira nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração às 8 e 18 horas e culto online às 18 horas em nosso canal no YouTube. Terça tem Tadel online às 19h30 no YouTube. De quarta a sábado, você pode participar de uma de nossas células online ou presenciais. Você também acompanha nossos eventos e programações online pelo nosso aplicativo, o Paz Fone. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Vem aí, Tadel dos Ministérios. Imperdível! Se você deseja ingressar ou faz parte de um dos ministérios de nossa igreja local, este é o momento para você. Terça-feira, dia 17 de novembro, às 19h30, na Paz Church Castanhal. Não fique de fora! Tadel dos Ministérios. Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez nesse poderoso culto online da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. É um grande privilégio estarmos juntos. Muito obrigado pela sua companhia, onde quer que você esteja, talvez na sua casa, onde você estiver. Que privilégio estarmos juntos para mais um culto online. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra cujo tema é as 3 chaves de Deus. As 3 chaves de Deus. E o nosso texto principal se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo Jesus acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e tu e os teus companheiros lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, diz a Bíblia, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Aqui em Lucas, no capítulo 5, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nesses primeiros versículos de 1 a 7, a Bíblia relata a história de uma crise vivida por Pedro. Pedro e seus companheiros, Pedro era dono de uma empresa de pescaria. Ele tinha sócios e tinha barcos também. Pedro era um empresário, talvez como você que esteja me ouvindo aí, que também seja um empresário. E Pedro viveu um momento de crise. Ele passou a noite toda pescando, sem pegar nada. E ele se encontrava à beira da praia, lavando as redes, já pronto para ir para casa sem ter ganho o seu pão de cada dia, né? Ele estava numa crise. E ali Jesus deu 3 chaves para Pedro. Jesus deu 3 chaves para Pedro. 3 chaves que tiraram Pedro daquela crise. E eu acredito
que também possa tirar você e possa tirar a todos nós que precisamos de um milagre de Deus. Você precisa de um milagre de Deus? Você precisa ver o mover de Deus na sua vida? Hoje eu quero te entregar as 3 chaves de Deus. As 3 chaves que Jesus deu a Pedro. Vamos ver quais são essas 3 chaves. A primeira chave que Jesus deu a Pedro foi a seguinte: Jesus deu uma palavra para obedecer. Jesus deu a Pedro, no momento de crise, no momento de angústia, no momento de crise financeira, crise emocional, estresse, por ter passado a noite inteira pescando e a sua empresa, talvez com contas a pagar, talvez Pedro tinha um empréstimo para pagar, talvez Pedro naquele dia havia contas a se pagar, mas ele não havia pescado nada. Pedro estava em crise e Jesus entregou 3 chaves, e a primeira chave que Jesus entregou a Pedro, que ele também vai entregar para você e para mim, Jesus deu a Pedro uma palavra para obedecer. Olha o que diz a Bíblia. Aqui diz assim: tendo acabado de falar a Simão, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e tu e teus companheiros lancem as redes para a pesca. A primeira coisa que Jesus deu para Pedro, no momento de crise, no momento que ele precisava de um milagre, no momento que ele precisava de uma resposta, no momento que ele precisava de uma saída, de um agir sobrenatural de Deus, Jesus entregou uma chave na mão de Pedro, a chave que abria a porta de saída daquela crise. Ele deu a Pedro uma palavra para obedecer. E quando Pedro obedeceu a palavra de Jesus, a palavra que ele deu a Pedro para que ele a obedecesse, Pedro recebeu o milagre de Deus. A mesma coisa pode acontecer com você e comigo nesses momentos de crise. Quando nós clamamos a Deus, sabe, muitas pessoas não conseguem ver, discernir a palavra de Deus, o agir de Deus. Se você quer receber milagre de Deus, se você quer receber milagres da parte de Deus, experimentar o sobrenatural de Deus, a provisão do Jeová Jireh, é necessário que você e eu entendamos o agir de Deus, as 3 chaves de Deus, as 3 chaves que Jesus deu a Pedro e que ele também dá a qualquer pessoa. A primeira chave foi uma palavra para obedecer. Mas sabe, não é só com Pedro que isso aconteceu. Na Bíblia há muitos relatos de muitos milagres poderosos realizados por Deus e que foram desencadeados através dessa chave, a chave de uma palavra para obedecer. Quando Jesus foi chamado até a casa de Lázaro, porque ele estava doente, mas acabou falecendo. E quando Jesus chegou à casa de Lázaro, ele já estava sepultado há 4 dias. Mas sabe de uma coisa? Jesus, quando chegou lá naquele momento de crise, todo mundo chorando, toda aquela crise emocional, todo mundo chorando, as irmãs de Lázaro desesperadas, Marta e Maria. Sabe, Jesus, ele deu o quê? Qual foi a primeira chave que Jesus deu que abriu a porta do milagre? Jesus deu uma palavra para obedecer. Jesus disse: retirem a pedra, retirem a pedra. Jesus deu uma palavra para obedecer. Essa é a primeira chave de Deus. A primeira chave para experimentarmos o sobrenatural de Deus é quando você e eu recebemos uma palavra para obedecer. Uma palavra para obedecer. Quando Jesus, no livro de João, após ter ressuscitado, os apóstolos, Pedro e os apóstolos, saíram para pescar. Eles disseram: nós vamos pescar. E eles passaram também a noite inteira pescando. No outro evento, não no evento de Lucas, capítulo 5, mas no outro evento depois da ressurreição de Jesus. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Então Jesus, de novo, eles estavam experimentando uma crise. De novo, eles estavam experimentando uma crise financeira, a frustração de lançar as redes e puxar as redes, e lançar as redes e puxar as redes a noite inteira sem pegarem nada. E Jesus, à beira da praia, aparece, sem ser reconhecido
reconhecido pelos apóstolos, e Jesus aparece para eles na manhã, ao nascer do sol, e ele pergunta aos apóstolos: filhos, vocês têm algo para comer? E eles falam: nós não temos nada, nós não pegamos nada. Eles estavam vivendo naquele momento um momento de crise. Talvez você esteja vivendo um momento de crise. A primeira chave que Deus vai te dar para sair, para abrir a porta, para você sair dessa crise, Ele vai te dar uma palavra para obedecer. Essa é a primeira chave de Deus. Jesus disse para aqueles discípulos, Ele disse assim: lancem as redes do outro lado do barco. O que Jesus deu? Uma chave. Qual foi a chave? Uma palavra para obedecer. Quando aqueles 10 leprosos estavam clamando a Jesus, pedindo a ajuda de Jesus, os 10 leprosos, naquela época não havia cura, não havia um tratamento para a lepra. Então, quando eles clamaram a Jesus, Jesus falou para aqueles 10 leprosos, qual foi a chave que Jesus entregou na mão daqueles 10 leprosos? Ele entregou a primeira chave de Deus, que é uma palavra para obedecer. Jesus disse: vamos se mostrar aos sacerdotes. Vão se mostrar aos sacerdotes. Jesus deu uma palavra para obedecer. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo a caminho da casa do sacerdote ao templo, eles foram curados. Os 10 foram curados. Eles receberam o sobrenatural de Deus. Se você e eu quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos estar preparados, com o nosso coração preparado, com a nossa mente alerta, para recebermos uma palavra para obedecer. Deus tem te dado uma palavra para você obedecer? Talvez você tenha orado, talvez você tenha buscado, talvez você esteja jejuando, talvez a sua empresa, como a empresa de Pedro naquela manhã, estava em crise. A empresa de Pedro estava em crise, ele tinha contas para pagar, ele tinha responsabilidades familiares, ele era um pai de família. E ele estava num momento de crise, mas Deus entregou na mão dele uma chave, a chave que abria a porta do cofre, do Jeová Jireh, do Deus de toda a provisão. E qual foi essa chave? Qual é a primeira chave de Deus? Uma palavra para obedecer. O que Deus tem falado para você nesses dias? Talvez você tenha orado pela sua empresa, talvez você tenha orado pelo seu trabalho, talvez você tenha orado pela sua família. E quando nós oramos pedindo a Deus por um milagre, Deus, Ele nos dá uma palavra para obedecer. Jesus falou a um paralítico. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que Jesus deu àquele paralítico? Ele deu uma chave, a chave da vitória, a primeira chave de Deus, a primeira chave da resposta de oração de Deus, a primeira chave da solução divina, a primeira chave de provisão do Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. É uma palavra para obedecer. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Jesus deu àquele paralítico uma chave, a chave do seu milagre, uma chave, uma palavra para obedecer. Quando Moisés estava encurralado, com 2 milhões de pessoas, à frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, ele clamou a Deus. Ele estava num momento de crise, ele estava num momento de aperto, como talvez você esteja agora, num momento de aperto. Mas sabe de uma coisa? Quando Moisés clamou a Deus, Deus disse: Deus deu uma chave para Moisés. Deus entregou na mão de Moisés uma chave, a chave da vitória, a chave do milagre, a chave da provisão, a chave da libertação, a chave do poder de Deus, a chave do mover de Deus. E essa chave está disponível hoje para você e para mim. Talvez você já tenha recebido essa chave. Talvez Deus já tenha te dado uma chave. Essa chave, Deus deu a Moisés uma palavra para obedecer. Quando Moisés clamou a Deus, Deus deu a Moisés uma palavra para obedecer e disse: Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Sabe de uma coisa, meus irmãos?
E você que está me assistindo pelo YouTube ou ouvindo ao podcast dessa mensagem, ao áudio dessa mensagem, deixe-me lhe dizer uma coisa: se você está precisando de um milagre de Deus, se você precisa de uma provisão do Jeová Jireh, se você está buscando uma resposta de oração, se você tem esperado Deus falar com você, sabe qual é a chave? Sabe como Deus age? Ele te dá uma palavra para obedecer. Será que Ele já te deu uma palavra Será que Ele já deu a você uma palavra para você obedecer? Quais foram as palavras que Deus tem dado ou já deu para você? Você já obedeceu a todas essas palavras? É a primeira chave que Jesus entregou naquela manhã, no momento de crise, para o apóstolo Pedro. Ele entregou uma palavra para obedecer. Uma palavra para obedecer. A segunda chave que abre a porta para fora da crise. A segunda chave de Deus. A chave que abre as portas do céu e faz vir sobre você e sobre mim o sobrenatural de Deus. Que faz com que experimentemos o poder de Deus, o mover de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, a resposta da parte de Deus, a provisão do Jeová Jireh. A primeira é uma palavra para obedecer. A segunda chave que Deus quer entregar para você nesse dia, o que Deus quer entregar para você na sua mão, a segunda chave é um lugar para ir. A segunda chave de Deus na Bíblia é um lugar para ir. Naquela manhã, quando Pedro estava desesperado, triste, cabisbaixo, eles estavam lavando as redes, talvez com lágrimas, frustrados, preocupados com o que poderiam levar de comida para a sua família. Mas naquela manhã, Jesus, o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, Ele entregou nas mãos de Pedro duas chaves. A primeira chave, uma palavra para obedecer. Uma palavra para obedecer. A segunda chave que Jesus entregou para Pedro naquele dia, naquela manhã, que foi a chave que abriu a porta para fora da crise, para fora da angústia, para fora daquele problema financeiro, para fora da crise. A chave que ele entregou, a segunda chave que Jesus entregou nas mãos de Pedro, que abriu o cofre do Jeová Jireh e fez cair sobre ele bênção sem medida. Uma multiplicação financeira, bênção financeira. A segunda chave foi um lugar para ir, um lugar para ir. Tendo acabado de falar, diz a Bíblia, tendo Jesus acabado de falar, diz a Bíblia em Lucas capítulo 5, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Para onde Jesus mandou que Pedro fosse? Para o lugar onde as águas eram mais fundas. Jesus disse: Pedro, eu vou te dar uma palavra para você obedecer. Você precisa de... Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o apóstolo Pedro, naquela época Simão, ele estava dizendo: Simão, você está precisando de um milagre. Simão, você está precisando de um mover de Deus. Simão, você está zerado, sua conta bancária está zerada. Você precisa do agir sobrenatural de Deus. Hoje eu vou te entregar, Simão, porque você me emprestou o seu barco. Veja bem, o que desencadeou aquele milagre na vida de Simão naquela manhã é porque ele deu algo para Deus. Ele deu algo para Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você e eu colocarmos nas mãos de Deus, Ele vai retribuir 100 vezes mais. A Bíblia diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Deus nos dará. O Jeová Jireh é o Deus de toda a provisão. Jesus disse para Pedro: Pedro, você está precisando do milagre. Eu vou dar 3 chaves para você. A primeira chave, eu vou te dar uma palavra para você. Vou dar para você uma palavra para você obedecer. A segunda chave, eu vou te dar um lugar para você ir. Eu vou dar um lugar para que você vá. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Foi naquele lugar. Aquele lugar era o lugar de provisão. Aquele lugar era o lugar de milagres. Deus, a segunda chave, Deus usa chaves. A primeira chave de Deus, uma palavra para obedecer. A segunda chave de Deus, um lugar para ir. E naquele lugar, onde o lago era mais fundo, eles tiveram uma grande pesca. A ponto de Simão ter que chamar os seus amigos, trazerem outros barcos, e quase os barcos afundaram.
porque Deus é um Deus abundante. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu imenso poder que opera em nós em glória. A segunda chave que Deus está entregando para você e para mim nessa noite, ou nesse dia, é um lugar para ir. Quando Deus falou com Abraão, Ele disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá na terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Em outras palavras, Deus entregou para Abraão duas chaves, uma palavra para obedecer. Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela. E Deus entregou a segunda chave para Abraão, um lugar para ir, e vai para a terra que eu te mostrarei. Jesus falou para Pedro, Pedro, vá para o lugar para onde o lago é mais fundo. Sabe quando, na época de Elias, do rei Acabe, quando havia fome na terra, porque não havia chuva, Deus falou que quando aquelas águas do ribeiro onde Elias estava secou, quando as águas secaram, Deus falou com Elias. Elias estava em crise, não havia água, não havia comida, não havia nenhum lugar, ele não podia voltar para onde ele estava. Não havia comida para o profeta. Então Deus deu a Elias uma chave, uma palavra para obedecer, a segunda chave, um lugar para ir. Deus falou para Elias: Elias, se levante. Levante-se, Elias, e vá até Sarepta. Vá até Sarepta. Uma palavra para obedecer, um lugar para ir. Quando Deus quis usar Jonas de uma forma sobrenatural, quando Deus quis levar o ministério de Jonas para um outro patamar, para um outro nível, um nível de mais unção, mais presença de Deus, qual foi a chave que Deus deu a Jonas? A Bíblia diz, no livro de Jonas, veio a palavra de Deus a Jonas. Deus deu uma palavra para obedecer, a primeira chave. A segunda chave que Deus deu a Jonas, para levá-lo a um outro nível no ministério, Ele disse: vá a Nínive. Deus deu a Jonas um lugar para ir. Um lugar para ir. Deus apareceu a Moisés, porque o povo estava escravizado no Egito. Então em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 3, Deus fala com Moisés. Foi ali que Deus chamou Moisés para o ministério. Foi ali que Deus o chamou para ser o maior profeta do Velho Testamento. Para ser o grande Moisés, o grande líder. E ali Deus deu o que a Moisés? A segunda chave, um lugar para ir. Ele disse: Moisés, achega-te a mim e eu vou te enviar a Faraó. Vá a Faraó. Deus deu a Moisés um lugar para ir. Sabe, quando aquela viúva procurou, em segundo livro de Reis, no capítulo 4, quando aquela viúva procurou o profeta Eliseu, ela estava endividada. O que Eliseu deu para aquela mulher? Ele deu uma palavra para ela obedecer. Ele deu àquela mulher um lugar para ir. Eliseu disse àquela mulher: vá para a casa dos seus vizinhos, peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Para onde aquela mulher devia ir? Ela deveria ir para a casa dos seus vizinhos, um lugar para ir. Pedir emprestadas vasilhas. Depois o profeta disse: depois disso você vai para a sua casa, o segundo lugar que você deve ir, e lá vai acontecer um milagre. Quais são os lugares que Deus tem dito que você precisa ir? Talvez Deus tenha falado para você: meu filho, você precisa ir para o seu quarto de oração. Você precisa estar diante da minha presença. Qual é o lugar? Será que Deus já entregou para você essas duas primeiras chaves, que são as chaves que abrem a porta para fora da crise, as chaves de Deus, que abrem a porta do cofre do Jeová Jirê, do Deus de toda a provisão. Primeira chave, uma palavra para obedecer. Segunda chave, um lugar para ir. Vá a Sarepta, vá a Nínive, vá ao Egito, vá para a sua casa, vá para os seus vizinhos.
Vá para onde o lago é mais profundo. Para onde Deus tem mandado você ir? Talvez nesses dias você tenha orado, você tenha buscado, você tenha jejuado, você tenha olhado ao seu redor, não tenha visto um lugar, uma saída para a crise. Mas abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma, abra o seu espírito. Esteja pronto para receber da parte de Deus. Para receber, estenda a sua mão onde você estiver. Receba essas duas chaves. Eu estou te dando duas, Deus está te dando 3 chaves nessa noite. Eu já estou te entregando 2. A primeira chave, receba nas suas mãos uma palavra para obedecer. Deus vai te dar, você ora por um milagre e Deus vai lhe dar uma palavra para você obedecer. Uma palavra para você obedecer. Deus talvez vai lhe dar a segunda chave, um lugar para ir. Um lugar para... Vão se mostrar aos sacerdotes, vão até o templo, vão se mostrar aos sacerdotes para serem examinados. Foi isso que Jesus falou para aqueles 10 leprosos. Um lugar para ir, uma palavra para obedecer, um lugar para ir. Quando Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, chegou à porta da casa do grande profeta Eliseu, o que Eliseu deu para Naamã? Ele deu uma palavra para obedecer. Ele deu um lugar para ir. Ele disse, através de Geazi, Eliseu disse assim, diga para Naamã, para ele ir até o rio Jordão, um lugar para ir. E para ele mergulhar 7 vezes, uma palavra para obedecer. Quais são as palavras que Deus tem falado no teu coração? Quais são as palavras que o Espírito Santo tem falado para você? Talvez o Espírito Santo tenha falado para você, vá ao teu lugar de oração, vá ao teu quarto, vá até a minha palavra, ore, adore, leia a Bíblia, leia a minha palavra. Quais são os lugares? Quais são as palavras que Deus tem falado para você? Quais são as palavras que Deus tem dado a você para que você obedeça? Você tem obedecido? Quando obedecemos a palavra de Deus, que é a palavra rema, essa palavra específica, essa palavra para obedecer, é uma palavra específica, dada a um momento específico, para uma situação específica. É a chave que abre a porta do cofre do grande Jeová Jireh sobre a tua vida e sobre a minha vida. Essa foi a segunda chave que Jesus, naquela manhã de crise, naquela manhã de angústia, de peso emocional, Jesus entregou para Pedro. Ele entregou uma palavra para obedecer. Ele entregou um lugar para ir. Pedro, vá ao lugar, vá aonde o lago é mais profundo. A terceira chave de Deus, a terceira chave para o sobrenatural de Deus, para o milagre de Deus, para o mover de Deus, para o poder de Deus, para a resposta de Deus, a terceira chave que eu quero entregar para você nessa noite, ou nessa manhã, ou nesse dia. Deus dá uma palavra para obedecer, Deus dá um lugar para ir e Deus dá ações para fazer. Ações para fazer. A terceira chave que eu estou... Estenda a sua mão onde você estiver, receba essa chave. A terceira chave de Deus, ações para fazer. Ações para fazer. Eu vou ler os trechos da Bíblia, onde alguns trechos, claro, depois você pode ler a sua Bíblia e ver que você vê que essas chaves são recorrentes nos milagres de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz assim, tendo Jesus acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e tu e os teus companheiros lancem as redes para a pesca. Aqui há pelo menos 2 verbos, vá e lancem. Vá para onde as águas são mais profundas, e tu e teus companheiros lancem. Deus vai fazer milagres, mas Ele vai dar uma palavra para você obedecer, é a primeira chave. Segunda chave, Ele vai dar um lugar para você ir. Essa é a segunda chave. A terceira chave, Ele vai dar ações, atitudes para você tomar, ações para você fazer. Ele disse a Pedro, vá e lance, vá à igreja, vá à célula, vá ao teu lugar de oração, vá até a casa dos teus vizinhos, vá e lance. Jesus deu naquela manhã para Pedro a terceira chave, vá e lance. E ele lançou, ele foi e ele lançou, e os barcos se encheram. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, nos versículos 3 a 4,
Eu vou ler o texto. Quando a viúva procurou a Eliseu, o grande profeta Eliseu, numa crise financeira, quando ela estava endividada, quando ela estava sendo processada, digamos assim, então disse Eliseu à mulher, aquela viúva: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrame o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Quantos verbos há aqui? 6 verbos. Vai, pede, entra, fecha, derrame, põe. Deus deu uma chave. Através de Eliseu, Deus deu uma chave para aquela mulher. Ele deu uma chave, ele deu uma palavra para obedecer, a primeira chave. Segunda chave, um lugar para onde ir. Vá para a casa dos seus vizinhos, peça vasilhas emprestadas. Depois você vai para a sua casa, e tu e teus filhos. Você vai fazer o quê? 6 ações. É a terceira chave. A terceira chave de Deus, a terceira chave que abre a porta do cofre do Jeová Jireh sobre a sua vida e sobre a minha vida. Você ora a Deus, você e eu, talvez você esteja orando por um milagre de Deus, talvez você esteja orando por um derramar, pelo milagre, por uma porta de escape, por uma vitória financeira, uma vitória na sua família. Deixa eu te dizer, Deus está dando para você 3 chaves nesse dia. 3 chaves. Abra suas mãos e receba essas 3 chaves. Deus está dizendo: meu filho, eu vou fazer um milagre. Meu filho, minha filha, eu vou fazer um milagre na sua vida, mas eu ajo assim. Aqui eu vou entregar para você 3 chaves. Eu vou lhe dar uma palavra para você obedecer. Eu vou lhe dar um lugar para você ir. E eu vou lhe dar ações para você fazer. Atitudes para você tomar. Ninguém pode dirigir um carro estacionado. Você não pode dirigir um carro estacionado. Deus só se move para aqueles que se movem. Deus só se move para aqueles que se movem. Quando Moisés clamou a Deus, quando Moisés clamou a Deus naquele dia, encurralado, Deus falou para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, em outras palavras, Deus estava falando para Moisés: se você quer ver o meu mover, você precisa se mover. Você quer ver o mover de Deus? Você precisa se mover. Deus vai estar entregando para você, hoje, na sua mão, 3 chaves. Uma palavra para obedecer, um lugar para ir, ações para fazer. Vai, pede, entra, fecha, derrame, põe. O profeta Eliseu deu a terceira chave para aquela viúva. Na verdade, ele deu 3. Ele deu para aquela viúva uma palavra para obedecer. Ela pediu um milagre e ele deu uma palavra para ela obedecer. Um lugar, a segunda chave. O Eliseu deu um lugar para ela ir. Vá à casa dos teus vizinhos. Vá à tua casa. Entra, fecha a porta. Ele deu a terceira chave que Eliseu. A terceira chave que abriu o cofre do Jeová Jireh sobre a vida daquela viúva foi ações para fazer. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 10. Quando Naamã, que era um grande general, mas era leproso, chegou com uma grande comitiva à porta do grande profeta Elias. Do grande profeta Elias. Elias mandou através de Geazi. Ele deu a Naamã naquela manhã ou naquele dia essas 3 chaves. São as 3 chaves de Deus. As 3 chaves de Deus. Anote. Ore sobre isso. Fique atento. Deus não dirige carro parado. Ninguém pode dirigir um carro parado. Para experimentar o mover de Deus, você precisa se mover. Só quem se move experimenta o mover de Deus. Diga ao povo que marche, Moisés. Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aquela mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, ela se moveu para Jesus. E quando ela se moveu para Jesus, ela dizia, era uma mulher que tinha fé, ela dizia, aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue, ela dizia assim: se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E ela se moveu em direção de Jesus e ela foi curada. Só quem se move experimenta o mover de Deus.
Deus se move, Deus quer se mover, Deus quer se levantar e se mostrar forte ao teu favor, a favor da tua família, a favor do teu ministério, a favor da tua casa, a favor das tuas finanças, mas você precisa se mover. Você e eu precisamos nos mover em direção a Deus. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, disse o grande mestre Tiago. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Naquele dia, o profeta Eliseu entregou para Naamã uma palavra para obedecer. Ele disse: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Mas o que é isso? Eu pensava que o profeta... Eu estou parafraseando Naamã, mas está escrito lá no segundo livro de Reis, capítulo 5. O profeta Naamã ficou furioso. Há pessoas que ficam furiosas com Deus, porque não entendem o mover de Deus. Preste bem atenção. Quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Muitos de nós pedimos presentes da parte de Deus. O milagre da parte de Deus é um presente. A provisão da parte de Deus é um presente. A libertação da parte de Deus é um presente. Mas você e eu, muitas vezes, queremos escolher como Deus quer agir. Deixa-me te falar algo. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Ele é Deus e quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Tem alguém perto de você assistindo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem? Pegue no ombro daquela pessoa com carinho, claro, e diga assim: pare de dizer para Deus que tipo de embalagem você quer. Diga para Ele assim, ou para aquela pessoa: quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Naquele dia, Eliseu deu a Naamã uma palavra para obedecer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Naamã ficou pasmo, ele ficou irado. Eu pensava que o profeta ia sair, ia estender a mão sobre mim, ia invocar a Deus. E outra coisa, será que não tem outro rio? Se é para tomar banho no rio? Não. Tem que ser uma palavra para obedecer, um lugar para ir, um lugar específico. Vai e se mostra ao sacerdote, não é o sumo sacerdote, não é o levita, não é o fariseu, tem que ser ao sacerdote, um lugar para ir. Jonas, vá a Nínive. Jonas pensou: é para sair, então eu vou para Tarsis. Não, Jonas, não é para Tarsis que eu disse para você ir. A minha palavra dizia para você: vá a Nínive. É lá que eu quero levar o seu ministério para outro nível. É lá que eu quero salvar 120 mil pessoas. Uma palavra para obedecer, um lugar para ir, ações para fazer. Eliseu deu a Naamã 2 ações para fazer. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, verbo, ação número 1, vai, lava-te 7 vezes. Vai e lava-te 7 vezes. Onde? Um lugar para ir, no Rio Jordão. Não pode ser em outro rio, tem que ser no Rio Jordão. E tem que ser 7 vezes. Quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Naamã, se você... Em outras palavras, Deus estava dizendo para Naamã: Naamã, se você quer ver a minha mão sobrenatural na sua vida, se você quer receber um milagre de Deus, tem que ser do meu jeito, Naamã. Não pode ser do seu jeito, Naamã. Eu creio mesmo que Deus estava ensinando para Naamã poderosas lições. Naamã era um general, ele estava acostumado a dar ordens, ele estava acostumado a todos fazerem suas próprias vontades. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos mandar em Deus. Nós não podemos mandar em Deus. Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano. E quem dá o presente é quem escolhe a embalagem. Mateus capítulo 9, versículo 6. Havia um paralítico, e Jesus disse àquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que Jesus deu àquele paralítico? 3 chaves. Uma palavra para obedecer.
Aquele paralítico precisava andar, ele precisava de um milagre. Talvez você que esteja me ouvindo, você precise de um milagre. Você ora por um milagre, mas Deus entrega na sua mão 3 chaves. O seu milagre está dentro de um cofre, e esse cofre só vai ser aberto com essas 3 chaves. Uma palavra para obedecer. Levanta, pega, toma o teu leito e vai para a tua casa. Um lugar para ir. Levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. É um lugar para ir. A terceira coisa, ações para fazer. Levanta e toma e vai. Levanta, pega e vai. Levanta, pega e vai. Levanta, pega e vai. Em Êxodo capítulo 14, versículos 15 a 16. Quando Moisés estava com o povo encurralado, eu falei no início dessa mensagem, e Moisés clamou a Deus. E Êxodo capítulo 14, versículos 15 a 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Naquele dia, naquele momento de crise, Deus deu a Moisés uma palavra para obedecer. Ele disse: por que clamas a mim, Moisés? Eu vou te dar uma palavra, e eis a palavra que eu vou te dar, que vai abrir a porta do milagre. Diga aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão. Essa foi a palavra de Deus, uma palavra para obedecer. Um lugar para ir. Ir para onde? Ir para dentro do Mar Vermelho. Mas Deus, é ali que está o problema. Moisés, vá para dentro do Mar Vermelho. Deus deu para Moisés naquele dia uma palavra para obedecer, um lugar para ir e ações para fazer. Quantas ações tem aqui? Dize, marchem, levanta, estende, divide, passem. 5 ações, 6 ações, 6 ações. Dize, marchem, levantem, estenda, divida, passem. Ore, jejue, peça perdão, vá atrás, se humilhe. Quais são as ações que Deus tem pedido para você? Hoje eu entreguei para você e para mim, as 3 chaves de Deus. As 3 chaves que Deus usa para abrir as portas dos cofres de Deus, dos cofres do Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. As chaves que podem abrir a porta para fora da crise. Quando você ora a Deus, quando eu oro a Deus, quando nós estivermos orando a Deus, talvez você seja um empresário, talvez você esteja dizendo: como eu vou sobreviver a essa crise? Talvez você esteja agora desempregado e você esteja clamando a Deus, e Deus está respondendo do céu: por que clamas a mim? Eu vou te dar as 3 chaves. Estenda a sua mão onde você estiver, receba uma palavra para obedecer. Quais são as palavras que Deus tem dado para você? Eu não sei quais são, mas você sabe quais são as palavras que Deus tem dado para você. Uma palavra, quando Deus quer fazer um milagre na Bíblia, nós vimos aqui, Ele dá 3 coisas: uma palavra para obedecer, um lugar para onde ir, vá onde o lago é mais profundo, vá se mostrar ao sacerdote. Moisés, diga ao povo que marche, vá para o rio, vá para o Mar Vermelho. Naamã, você vai mergulhar 7 vezes, mas vá ao Rio Jordão. Deus dá a terceira chave: ações para fazer. Hoje eu compartilhei com você as 3 chaves de Deus. Nós vemos claramente nos milagres de Deus essas chaves, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Quando Deus quer fazer milagres, quando Deus quer se levantar e se mostrar forte ao favor dos seus filhos e das suas filhas, Ele entrega para aqueles que clamam a Ele, como diz Romanos 10, 13, todo aquele que invocar, todo aquele que recorrer ao Senhor será salvo. Se você tem clamado a Deus, abra o seu coração, abra a sua mente, esteja atento a essas 3 chaves.
Deus vai lhe dar uma palavra para obedecer. Essa semana eu quero profetizar na sua vida que essa semana Deus vai te dar uma palavra para você obedecer e que vai tirar você da crise, que vai resolver aquele problema que você tem orado por tanto tempo. Talvez até Deus está me falando que Ele já tem dado essa chave para você. Deus já tem dado para você a palavra para solucionar o problema que você está enfrentando. Mas você precisa obedecer. É quando você obedece que ativa. Você pode colocar a chave na ignição do carro, mas se você não girá-la, o motor não vai ser acionado. A chave pode estar na sua mão, mas se você não colocar na ignição e ativá-la e girá-la, você precisa usar essa chave, uma palavra para obedecer. Eu quero dizer para você que Deus também vai lhe dar. Deus vai dar para você. Não importa o problema que você esteja passando, Deus vai te dar uma palavra para obedecer, um lugar para ir e ações para fazer. Em nome de Jesus. Nossa, eu não acredito! Ô, Josh, olha isso! Vai ter uma prova, gente! Ai! O que você tá falando? Uma prova! Ó, é uma tradição da minha família. Essa prova tem uma vez por ano. E, tipo, toda a minha família fez. Tá indo desde 1900 e pouco. Ó, minha bisavó fez, meu avô fez. Mas prova é ruim. Por que você tá feliz? Não, é a prova, entendeu? Minha avó fez, a minha mãe fez. Nossa, talvez é melhor não fazer, talvez, né? Olha, você tá triste? Parece que você tá triste, mas você tava feliz antes. Eu não tô entendendo suas emoções. É porque, assim, é a tradição da minha família. Mas, tipo assim, a minha mãe ganhou, a minha avó ganhou. E se eu não ganhar, se eu desapontar os meus pais? Tá ótimo, vai dar certo, beleza? Só calma aí, eu vou orar por você, tá bom? Ó, Senhor Jesus, obrigado pela vida da Cristina. Ajude ela a ir bem na prova, ajude ela a ter um bom relacionamento com os pais. E se ela ir mal na prova, ajude que os pais não vão brigar, eles vão entender que tá meio difícil viver no espaço, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Como é difícil cuidar dessa horrível beleza, mas eu estou ficando incrível, não estou, pessoal? Essa vida de trabalho está me comendo, eu estou ficando cansada de tanto trabalhar. Aqueles missionários estão me dando muito trabalho, eu estou ficando muito irada. Mas enfim, agora eu tenho ajudantes. E eles vão ter que dar um jeito de vencer aqueles miserávelzinhos missionários. Não, vocês não! Sim. Não bastasse ter que conviver com vocês em casa, agora eu vou ter que conviver com vocês aqui. O que vocês querem? Trabalho. Não! Disseram que estavam contratando quem não era burro. Bem, a gente só é burro. Vocês são péssimos, vocês são incompetentes, vocês são horríveis. Mas acho que eu posso ficar com vocês. Se aqueles outros dois lá não derem conta do serviço, eu mando vocês. Agora, sumam da minha frente. Vamos. Abraço coletivo. Sai. Saiam da minha frente. Oi, Cristina. Pode entrar. Pode sentar. Você tá pronta pro seu discipulado? Oi, professora. Eu tô sim. O que a gente vai aprender hoje? Então, hoje a gente vai aprender sobre a sua arma. Olha só. O arco da intercessão. Que arma poderosa! E ela está ligada ao seu coração. Quanto mais você ora e intercede, mais poderosa sua arma fica. Mas assim, todas as armas são conectadas ao coração? Sim, são todas ligadas ao coração nosso. Porque semana passada nós aprendemos com a palavra de Deus, nós falamos e declaramos a palavra de Deus. Mas agora, na oração, nós oramos segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Como assim? Então, de vez em quando, Deus pode pedir pra gente fazer alguma coisa que a gente não quer muito fazer.
Por exemplo, o Abraão, que a gente vai aprender hoje. E o exemplo maior foi de Jesus, né? Que Jesus estava lá para morrer na cruz, lá no jardim de Getsêmani, você lembra? E ele disse: Senhor, eu não quero fazer isso, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Inclusive, esse é o nosso versículo dessa semana. Vamos repetir aqui? Repita comigo. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. afasta de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade. Porém, eu quero fazer a sua vontade E não a minha. e não a minha. Em outras palavras, ele falou: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Que top, né? Que rendição completa ao Pai. E é isso que nós podemos e devemos sempre ter. Nossa, obrigada, professora. Tem mais alguma coisa que a senhora vai me ensinar? Não, é só isso por agora. A gente se vê depois. Tá bom. Tchau, professora. Até depois. Até mais. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Ah, Joshua, Cristina, Abraão e Amanda, vocês pensam que vão continuar escapando de mim, mas vocês aguardem. Nada mal, pelo menos chegaram no horário. Tô com muita fome. Será que a gente não poderia tomar um café antes de começar a trabalhar? Ah, claro que não! Já para o trabalho! Eu preciso que vocês arrumem um jeito de atacar novamente essa nave e acabar com esses missionáriozinhos fedorentos! Fedorentos? Eu odeio gente fedorenta! Cala a boca, vara de cutucar estrela! Como vocês vão fazer, eu não sei e não me interessa. Só quero que vocês voltem aqui com a vitória. Porque se vocês não voltarem aqui com uma vitória, vocês estarão despedidos! Agora saiam da minha frente que eu já tô enjoada da cara de vocês. Já! Quanta grosseria! O que nós vamos fazer? Eu tava pensando numa nova estratégia. Contratar o Esquadrão Roxo. Vai dar certo? Com certeza. Então vamos! Vamos! Será que eu vou pra Terra pra fazer a prova? Ou será que eu fico aqui na nave? Ah, mas que pergunta óbvia, né? Ah, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Me ajuda, por favor. Andem, me contem! Como é que foi lá naquela escola daqueles missionáriozinhos de meia
meia tigela? Não saiu como esperado, chefa. Não me chama de chefa! Eu já falei, sua cabeça de ostra, até você me chamando de chefa! Nossa, quanta agressividade. Cala a boca, senão eu vou te jogar pros jacarés e não vai sobrar nenhuma unha. Pra que tanta maldade? Nós somos maus, nós somos demônios, esqueceu? Calem a boca! Eu não quero mais ouvir nada sobre vocês! Só quero saber como é que foi lá na escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela. Voltaram vitoriosos? Então, né? Cala a boca, deixa que eu falo. Você calado é um poeta. Então, senhora, fomos derrotados. Derrotados? De novo? Não! O que eu faço com vocês, seus cabeças de ostra? Esses missionáriozinhos estão me dando mais trabalho do que eu imaginava. Precisamos pensar no que vamos fazer agora. Vocês continuam sendo inúteis e incompetentes! Cristina, salvou nossa nave hoje, gente. Parabéns! Não, tudo bem. Não fui eu mesmo, não. Foi Deus, né, que ele tava comigo. Eu fiz a vontade dele em vez da minha. Não tem problema. Você não queria lutar? Na verdade, não, né? Porque eu tava prestes a sair para a Terra. Porque hoje tem um campeonato de matemática. Mas aí, né, como a nave tava sendo atacada, eu resolvi ficar aqui. Aí... Mas que bom que Deus usou a sua vida para proteger todos nós, né? E você sabe que às vezes Deus faz isso mesmo. Ele coloca uma prova no nosso caminho para ver se a gente vai fazer a nossa vontade ou a vontade dele. E você venceu. Parabéns! Parabéns, Dinai! Uhul! Então hoje a gente vai aprender sobre o Abraão da Bíblia. E o Abraão foi a mesma coisa com ele. Deus fez uma prova e o Abraão passou. Que legal, né? Vamos ver? Um certo dia, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega agora o seu filho, Isaque, e vem com ele até o monte Moriá, e oferece seu filho como um sacrifício. Abraão então obedeceu à voz de Deus, levantou de madrugada, pegou o seu filho Isaque e foi com ele até o local que o Senhor escolheu. Depois de 3 dias, subiram no monte para oferecerem um sacrifício. Abraão levava o fogo e a faca, enquanto Isaque carregava a lenha. De repente, Isaque pergunta: Papai, o fogo está aqui e a lenha também, mas onde está o cordeirinho? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Depois disso, prepararam um altar e Abraão colocou Isaque no lugar do cordeiro. Abraão então levantou a faca para sacrificá-lo, mas o anjo bradou e disse: Pare, Abraão, não toque no seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus e não me negou seu único filho. De repente, apareceu um carneirinho preso num arbusto. Abraão pegou o carneirinho e ofereceu para Deus. Abraão ficou feliz, pois Deus providenciou um sacrifício no lugar de seu filho. Ei, galera! Hoje a Cristina queria muito ir para a Terra para conseguir fazer o campeonato de matemática. Mas como a nave foi atacada, ela decidiu ficar na nave e ajudar, mesmo que isso significasse que ela não poderia mais participar do campeonato. Ela colocou as vontades de Deus acima das suas próprias vontades, igual que o Abraão fez quando Deus o pediu para sacrificar o seu filho. E esse é o ponto principal. Repitam comigo: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Essa atitude é muito importante. O próprio Jesus também tinha que ter essa atitude. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani e ele estava prestes a ser crucificado, ele fez essa oração. Repitam comigo. Lucas 22:42. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Se até Jesus teve que fazer a vontade de Deus e não a própria, então nós também precisamos estar prontos para fazer isso. Olha, o nosso tempo já está se acabando. Não se esqueça que nós amamos muito você e Deus ainda mais. Até a próxima! Transmissão encerrada.